O livro da vida é uma obra única, não feita pelas mãos humanas, mas criada por algo completamente diferente. Encontra-se no domínio celestial e é propriedade de Jesus Cristo. Ao longo da história, Deus deixou claro para seus servos e profetas que ele possui um livro extraordinário, atualmente aberto, contendo um registro de nomes. Deus considera extremamente preciosos os indivíduos cujos nomes estão nele registrados. Jesus também falou aos seus discípulos sobre o livro da vida durante o envio dos 70 discípulos. Quando eles retornaram de sua missão, os 70 estavam extasiados pelo fato de até os demônios estarem sujeitos a eles, conforme Lucas capítulo 10, versículos 17 a 20. Ao ouvirem isso, Jesus disse: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Vejam, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões, e poder para dominar toda a força do inimigo, Satanás, de modo que nada possa prejudicá-los. No entanto, não se alegrem, porque os espíritos lhes obedecem. Alegrem-se, porque seus nomes estão registrados nos céus. Ouvindo isso, Jesus conduz o olhar dos discípulos para além deste mundo, em direção ao céu, orientando-os a canalizarem sua alegria para o lugar certo. Ele lhes diz que se regozijem não pelo fato de terem autoridade sobre os espíritos malignos, isso já lhes foi dado, e continuará sendo assim, mas que se alegrem porque seus nomes estão escritos no livro celestial, porque foram escolhidos por Deus para a vida eterna, e são filhos de Deus através da fé. Cristo, que conhecia os desígnios de Deus, podia afirmar-lhes que seus nomes estavam inscritos no céu, pois é no livro da vida do Cordeiro que eles estão registrados, e essa capacidade de se tornarem filhos de Deus por meio da fé é algo mais valioso do que o poder para realizar milagres. Milagres, pois lemos sobre aqueles que, em nome de Cristo, expulsaram todos os demônios, assim como Judas fez, mas serão negados por Cristo no grande dia. Porém, aqueles cujos nomes estão escritos no céu jamais perecerão. Eles são as ovelhas de Cristo, a quem ele concederá a vida eterna. As graças salvadoras devem ser mais celebradas do que os dons espirituais. O amor santo é um caminho mais excelente do que falar em línguas. A verdadeira razão para celebrar pode ser encontrada aqui, e para enfatizar essa ideia, Jesus usa um imperativo presente, sugerindo que isso deve ser uma fonte constante de alegria. O livro da vida refere-se ao grande censo de Deus, onde os abençoados serão nomeados. A verdadeira e eterna vida com o Deus eterno é a essência da bênção. O apóstolo Paulo escreveu uma carta mencionando os nomes de alguns fiéis irmãos que ainda estavam vivos na época e cujos nomes estão escritos no livro da vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3. De fato, peço também a você, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres, pois elas têm cooperado comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e os demais meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Ter o nome apagado deste livro significa morte eterna. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E se alguém não foi encontrado com o nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O mesmo livro também é chamado de livro do Cordeiro, pois contém os nomes daqueles que foram redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Todos os habitantes da terra o adorarão. Aqueles cujo nome não foi escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro, que foi morto como sacrifício voluntário. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Nada que seja impuro, profano, impiedoso ou mentiroso entrará nele. Apenas aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida aparece pela primeira vez, quando Moisés se oferece para ter seu nome removido dele. Moisés sentiu que Israel havia pecado tão gravemente que o sangue de um bode ou boi não poderia cobrir. Era necessário um homem que sofresse em seu lugar. Assim, ele se ofereceu para ser apagado do livro de Deus, se isso pudesse de alguma forma resgatar o povo. Deus recusou o pedido de Moisés, mas podemos dizer que Deus estava antecipando o sacrifício de alguém maior que Moisés, que se entregaria pelo povo, trazendo uma expiação plena e completa.
Esse alguém se colocaria entre o povo e a ira de Deus e diria: pune-me. Claro que ele não poderia suportar isso, era demais. Ainda assim, o nobre espírito de Moisés brilha tão claramente nesse grande acontecimento. É claro que Jesus teve o mesmo coração sacrificial quando morreu por nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois Cristo também sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A resposta do Senhor ao apelo de Moisés foi: quem tiver pecado contra mim, eu o apagarei do meu livro. Deus concordou em poupar a nação, mas reservou o direito de julgar pecadores individualmente. Os nomes daqueles que se converteram espiritualmente e dedicaram suas vidas ao serviço de Deus são registrados no livro da vida. Moisés, assim como outros servos de Deus, reconhecia que seu nome já estava escrito no livro da vida, pois Jesus disse que Abraão, Isaque, Jacó e os profetas estarão no reino de Deus, e seus nomes estão sem dúvida escritos no livro da vida. Lucas, capítulo 13, versículo 28. Naquele lugar haverá choro e ranger de dentes quando virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês sendo excluídos. Os nomes daqueles que estarão no reino de Deus serão escritos no livro da vida. Malaquias, capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor prestava atenção, o Senhor escuta atentamente e ouve, e um livro de lembranças é escrito diante dele para aqueles que temem o Senhor e valorizam o seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, no dia em que eu fizer a minha própria possessão, e terei compaixão deles, assim como um homem tem compaixão de seu filho que o serve. Deus deixou bem claro que o nome de uma pessoa pode ser retirado do livro da vida. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Nada impuro entrará nele, nem aqueles que praticam o que é vergonhoso ou enganoso, apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O que mais Deus registra? Parece que até os desafios enfrentados ao tentar viver uma vida santa diante da adversidade e tentação são documentados no céu. Em um momento difícil de sua vida, cercado por inimigos, Davi, o futuro rei de Israel, suplicou a Deus para lembrar do seu sofrimento, pois estava destinado a se tornar o próximo rei de Israel. Salmo capítulo 56, versículos 6 a 8. Eles me atacam, escondem-se e espreitam. Observam meus passos, aguardando ansiosamente para tirar minha vida. Lança-os fora por causa de sua maldade. Em tua ira derruba os povos. Tu contas as minhas aflições. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão todas elas registradas em teu livro? Matthew Henry comenta sobre este versículo. Deus não exclui ninguém da justiça que o Evangelho oferece, exceto aqueles que por incredulidade se excluem. Porém, os orgulhosos e obstinados, que se recusam a aceitar a justiça de Deus, terão o destino que eles mesmos decidiram. É possível que, quando Neemias estava a orar, ele fazia alusão a um registro mantido nos céus. Neemias, capítulo 13, versículos 12 a 14. Então toda a Judá trouxe o dízimo do grão, do vinho novo e do azeite para os depósitos. Nomeei como tesoureiros dos depósitos a Shalamai, os sacerdotes Adoque e Padaias dos levitas. Eles foram considerados fiéis e confiáveis. Outra tarefa era distribuir suprimentos para seus irmãos, os levitas. Oh meu Deus, lembre-se de mim quanto a isso, e não apague os meus atos de lealdade e bondade que realizei para a casa do meu Deus e para o seu serviço. Se o nome de uma pessoa está registrado neste livro, isso indica que Deus a considera justa e que ela poderá herdar a vida eterna, se permanecer fiel até o fim. Jesus Cristo conhece cada nome no livro da vida, um livro de lembranças, como disse Matthew Henry. Cristo não apagará os nomes daqueles que têm fé nele. Em seu sentido mais fundamental, o livro da vida é um registro das pessoas que foram redimidas e passarão a eternidade com o Senhor.
O livro do Cordeiro é outro nome para o livro da vida. Sabemos que estamos cientes de que desejamos ter nossos nomes escritos no livro da vida. Sentimos o impulso de compartilhar nosso conhecimento com o máximo de pessoas possível e não temos razão para não espalhar essa mensagem. Sejam vigilantes, pois o Beast, ou fera, tentará nos desviar.